Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje temos o diamante. Aí alguém pode estar dizendo: peraí, Piscator, você entrevistou grandes mestres, mestres internacionais, professores, por que você está usando esse adjetivo com ele? É porque literalmente o nome dele é André Diamante. Então, estamos aqui com um grande mestre, conheci ele. Na verdade, eu me lembrei agora, eu conheci ele antes dele jogar a semifinal em Recife com 14 anos. Foi em Bento Gonçalves, quando eu estava acompanhando como um apoio para o Vinícius Tiné, que tinha uma média de 13, 14 anos. E se eu não me engano, você foi o campeão dessa categoria, o Não, sub-14, ano 12, não sei. E você estava jogando lá, então você devia estar com 12 ou 13 anos que eu me lembro o acho que nome foi, na tabela de André acho que Diamante. foi antes. Acho que foi antes. Foi antes, né? Eu joguei Então, sub-10 em Bento Gonçalves. então deve ter sido sub-10. É eu que estou confundindo É, a. mas não tem problema, né? E É, então, pessoal, boa noite a todos. André Diamante é um jogador muito experiente, tem uma idade muito nova. Eu acho que você com o Evandro deve ser os mais novos, né? De idade. Não, eu tenho 31 já, né? O Evandro é Lembrei, mais novo. 31, como se fosse velho. Olha, que nada, você tá. Ainda vai bater em muita gente aí. Pois é isso, pessoal. André Diamante é um grande mestre e hoje ele tem uma estrutura bastante interessante para vocês entenderem como ele tem várias funções. É professor, treina equipes, ele tem despertado novos talentos femininos. Eu acredito que esse filme de Gambito da Rainha também está estimulando o surgimento de mais meninas. Outra coisa também, ele está trazendo uma novidade que vai ser pioneiro, que a gente vai falar relacionando xadrez e boxe. A gente vai avançar nisso aí. Então, André, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e pela coragem. Oxe, por que isso, Piscator? Porque nós não temos um roteiro. Basicamente, a gente vai conversando, é um bate-papo, e a ideia é a gente mostrar a sua jornada, porque todo mundo acha que simplesmente de uma hora para outra você virou grande mestre. Não é bem assim, pessoal. Tem muito estudo, muita viagem. Às vezes se chateia porque deixou passar uma partida ganha e tudo. E esse é um processo de experiência, de erro, acerto e análise. Então, André, seja muito bem-vindo. Vou fazer as perguntas iniciais. Como é que é seu início? Você aprendeu com seu pai, um parente? Ou de início foi na escola? Como é que foi esse início? Vá falando aí e a gente vai conversando normalmente. Tá certo, né? Eu tinha por volta de 4 anos de idade. A minha Uau! irmã mais velha, ela me ensinou o movimento das peças e logo depois a gente jogou uma partida que eu lembro que ela capturou meu rei com o cavalo e ela disse checkmate e eu comecei como todo mundo perdendo, né? E como É, eles, você, assim, com 4 anos, você lembra, assim, se você, mesmo perdendo, você gostou ou chorou? Porque é uma fase muito nova ainda, não sabe lidar com derrota. Como é que foi? Você tenta se eu acho lembrar que a disso? gente estava brincando lá, né? Eu, eu acho que eu sei lidar muito bem com a derrota, né? Acho que tanto no xadrez como na vida, as coisas acontecem, né? E nem sempre do jeito que a gente gostaria, né? Eu acho que naquela época, né, eu estava aprendendo e a gente estava se divertindo, né? Foi mais para frente, quando eu tinha por volta de 7 anos, não, eu tinha exatamente 7 anos de idade, que meu pai ele contratou um professor que foi o Sidney Correia Filho, era um jogador por volta de 2,100, já falecido. Ele me ensinou, né? E não só me ensinou, me incentivou, me levava no Clube de Xadrez São Paulo. Ah, que Eu legal. jogava todo final de semana, eu jogava o tempo todo, né? Eu comecei a respirar xadrez, foi o primeiro momento ali com 7 anos. E, bom, né? Eu tive um começo muito bom, né? O primeiro torneio eu lembro que eu joguei assim, porque eu jogava aquele torneio lá do Clube de Xadrez de São Paulo, né?
E aí, Certo. de repente, você está enfrentando o Segal, né? Você está enfrentando o Uau! Martinez, está Campeão brasileiro, enfrentando. né? Foi bicampeão brasileiro. Sim, aí você está enfrentando esses caras, né? O Cajal, por exemplo, né? Cajal, campeão paulista também, né? Isso. E aí você. E aí o primeiro torneio que eu lembro que eu joguei, que foi de categoria, né? Foi em Mogi das Cruzes. Meu pai não, o Sidney me levou para lá. E eu lembro que eu joguei lá o Sub-8 na época e fui campeão, né? Quando eu tinha 8 anos, eu ganhei o Paulista Dente de Leite, né? Que eu fui campeão paulista Sub-8. Eu lembro, assim, que numa das partidas, eu pendurei a dama. E eu comecei a chorar no meio da partida e tal. E aí veio, Antes de sei ser lá. capturada a dama? Não, quando foi com a Ah, capturada. quando foi capturada. Isso, eu comecei a chorar no meio da partida, assim. E, bom, eu enrolei o cara, né? Depois que parei de chorar, voltei a jogar, enrolei o cara. E vida que segue. E fui campeão daquele torneio, assim. Mas ali, quando você perde a dama e já começa a chorar, não quer dizer que você saiba lidar com a derrota, né? É verdade. E foi assim meu começo. Eu acho que ele foi. Eu muito cedo, né? Talvez eu fui rotulado como um talento, né? Como uma. Eu lembro que o Chess Base, uma vez, eu saí lá e eles. A Young Star, né? Uma estrela. A jovem estrela André Diamante está no evento, alguma coisa assim. E eu, pô, Chess Base, né? Então tá, né? Mas é coisa desse gênero, né? E é claro que, de uma certa forma, eu, assim, me entenda, né? Sempre mantendo a humildade, mas eu tinha jeito para a coisa, né? Uma coisa que eu percebo, André Diamante, e aí você é a pessoa ideal para responder se faz sentido ou não, o que eu vou dizer. Eu percebo que no xadrez, quanto mais novo começar e passar por essa experiência de chorar e perder, parece que ele amadurece melhor. Tá um exemplo aí, o Nisha, né, o pequenininho de 3 anos, fizeram jogar com o Karpov, ele chorou, aí o pessoal tinha uma medalha para dar a ele, e parece que ele literalmente agora tá nem aí mais com perder, ganhar, ele quer jogar o máximo. Você acha que tem lógica isso? Não, Ou você. eu acho que é algo que você está falando que, na verdade, é um fato, né? Não é. Acho que o garotinho de 3 anos, né? Eu vi o vídeo, né? É muito fofo, né? Ele jogando com o É, Karpov e tal, Nisha, né? Mas, assim, por experiência, aqueles caras que começam mais velhos, eles lidam pior com a derrota, né? é verdade, é Eu acho que verdade. isso o xadrez ensina na vida também, né? Que você nem sempre as coisas vão do seu lado. E também é muito, depende muito da derrota também, né? Você tá jogando aquela partida que você jogou bem e de repente você vai lá e pendura uma peça e às vezes você fica inconsolável, né? E aí tem aquela partida que você sabe que o cara jogou melhor e você não teve a mínima chance. E aí depende muito como você lida, né? É, Eu, sinceramente, em algum momento já até falei, pô, ganhei essa partida, mas joguei mal. Hoje eu às realmente vezes eu não acontece me isso importo. mesmo. É, Eu não me importo se o gol foi feio. Para mim o que importa é bola na rede, assim. Eu simplesmente não me interessa se eu enrolei o cara, como foi. A única coisa que realmente interessa para mim é fazer o ponto, né? porque isso é o pensamento do competidor, senão não é competidor, né? Claro. E assim, né? Assim, notando pelos alunos, né? Como você mesmo diz, quem começa mais tarde, xadrez ajuda muito na vida, né? É Isso verdade. como ferramenta pedagógica, esse é o ponto aqui, né? Esses também que começam mais novo e apanhando no xadrez, eles se dão bem na vida, né? É. Né, realmente, eu conversando com outras pessoas de outros jogos, o pessoal tem observado isso. No xadrez, quando você perde, parece que instiga mais você querer saber mais sobre o jogo. Não sei, porque tem outras pessoas que vai jogar gamão, não sei o quê, perde, já desiste, diz que não vai jogar mais. Mas o xadrez parece que tem algo que encanta. E eu acho que quanto menos idade, parece que encanta mais ainda, né? Com uma pessoa de 15, 16, pode ser que ele desista, outro não.
Logicamente que o de 15, 16 vai para cima de livros, estudar, tal, mas parece que o novinho tem algo aí que faz um toque de mágico aí para ele continuar tentando, né? Eu acho que o desafio, né? E a O questão de desafio. você depender sempre de você no xadrez, assim. Porque em outros jogos você pode depender da sorte também, você pode dizer que o dado não saiu no da mão, né? Já no xadrez não tem essa, não tem, você não pode É. botar a culpa em lugar nenhum, né? É, Se for jogo de baralho, né? Você fala, pô, é, não veio a minha carta, né? Eu tinha uma mão ruim, né? E no xadrez não tem desculpa, cara. A culpa é sua, acabou, é. ponto final, Essa é né? uma responsabilidade única, né? Não tem É nem a como sua. botar a culpa no árbitro, que no futebol tem muito isso, né? Exatamente, né? Não Ô, André, tem. e me diga uma coisa, tem um momento que eu achei muito interessante que na sua carreira, que é o seguinte, eu não peguei essa fase na época que eu joguei com 9 anos e tudo no Clube de Xadrez do Recife, era assim, categoria infantil, que era menor de 10, depois era estudantil, que era enquanto estava na escola até ensino médio, depois juvenil e literalmente maiores de 26, parece. Aí agora criaram essas categorias e você, Evandro, Tiné e outros jogadores aí, o próprio Crico, vem dessa geração de sub-8, sub-10 e é fantástico, porque cada etapa dessa é um estímulo a mais, é amadurecimento. Eu vou lhe dizer, eu acho que isso motiva mais, né? Quando é assim, porque você imagina, se você tivesse hoje num sub-8 e fosse jogar na minha época, você ia pegar até 10 anos. Então, até você ter esse gostinho de igualdade, poderia ser um diferencial. Não sei, né? É uma observação aí. Professora, deixa eu contar uma história aqui, porque eu acho Certo, que que cada um tem a sua opinião e tal, mas eu acho certo, que as histórias são diferentes, né? certo. Eu recentemente, né, eu fui contratado pelo grande mestre Mesgen Amanov Sim, para treinar um garoto Raj, né? O nome dele é meio complicado de falar, origem indiana, mora em Chicago. certo. E ele foi campeão mundial sub-8, né? E eu passava ali, às vezes, 5 dias da semana treinando ele, 2 horas por dia. Foi um trabalho muito prazeroso de fazer, porque a gente fala, treinando um talento. Ele é campeão mundial sub-8. Uau, No Puzzle Rush lá do chess.com, ele fazia mais que 90% dos meus alunos. O menino era bom, calculava bem, claro, né? Campeão mundial. Não é qualquer um, né? E, e aí ele não tinha nem completado os 9 anos, ele tinha que jogar o Mundial Sub-10, né? Ele ia completar ali no período. E aí, é claro que o Mesgen é o treinador dele, né? E eu, de uma certa forma, não era o treinador oficial, era o cara contratado, porque o Mesgen, sei lá, dava uma aula por semana e eu dava 5, né? entendi. Mas você entende, quem acompanhou o Raj para o Mundial foi o Mesgen, né? Mas é claro que aí vira o treinador de uma certa forma, e o pai do garoto veio perguntar para mim se ele ia ganhar o Mundial Sub-10, né? E aí, eu sou um cara que sou muito sincero, né? Eu não, Lógico, lógico. não tenho. Eu falei que ele não tinha chance de ganhar o torneio, porque era uma questão que vai além do xadrez, né? Ele tem 8 anos, eu conheço as crianças de 8 anos, porque eu dei aula em colégio, eu tenho filho, né? A gente pode falar assim: você é professor, você conhece uma criança de 8 anos, e você conhece a criança de 10 anos. Esses 2 anos de desenvolvimento que a criança tem, que seja meses, né? A criança que já nasce em janeiro, que joga contra aquela criança que deu o azar, né, de nascer em dezembro e joga no ano ruim dela, que fala, né? Já é uma diferença astronômica esses meses quando a gente está falando de uma criança de 8 anos. É E aí eu verdade. falei que ele não tinha chance nenhuma de ganhar, e não é uma questão de xadrez, porque xadrez ele tem. Mas a gente ia competir contra garotos mais velhos que já estavam com a cabeça mais desenvolvida, né? Era uma questão científica, né? E aí o pai dele falou, tal, agradeço o seu feedback e tal.
Aí o Mesgen pega e me liga e fala, André, o que você tem na cabeça? Eu falei, Mesgen, ele me fez uma pergunta e eu respondi. E aí, isso é um negócio, né? Porque eu treinei lá 7 anos com a Susan Polgan, né? E, A gente vai cara, falar a disso também. mentalidade, É. a mentalidade do vencedor, né? Ela realmente ela tem que ultrapassar os limites. E ela não é humana, né? Não digo assim, ela chega a ser um pouco desumana. Se você tem um garoto que é campeão mundial sub-8, é claro que ele treina xadrez todo dia, é claro que ele é um escravo daquilo, porque o outro, o adversário dele também é, né? E ele se dedica e o único jeito de chegar lá é com dedicação, não tem jeito. Não tem jeito. E onde é que eu quero chegar, né? O Mesgen falou assim para mim, eu digo, a Susan era muito competitiva, independente o que, é o ponto, né? E ele falou assim, André, da próxima vez você não responde, porque o que você tinha que ter respondido era, eu tenho certeza que se ele se dedicar ao máximo, ele vai ser campeão mundial sub-10. Porque não me interessa a opinião do pai dele. Eu não quero saber o que o pai dele tem para falar para mim, o que o pai dele acha. O pai dele só serve para alimentar ele e para me encher o saco. Foi exatamente o que ele falou. O pai dele serve para alimentar ele e para me encher o saco. O seu papel é fazer com que ele desenvolva no xadrez. E você, e sua resposta correta, está indo contra isso, né? Se você falou que ele não vai ser campeão mundial, ele não vai estudar para ser campeão mundial. Você vai desmotivar ele. Então a gente vai tentar consertar o que você falou. E depois de um tempo refletindo, eu falei, não é que o cara tá certo? O que me importa realmente o que o pai do garoto acha? A gente tem um garoto, um super talento, e a gente quer extrair o máximo dele, né? É claro que o garoto não é meu filho, né? E quando eu uso esse termo, eu prefiro que meu filho ele vá para a escola, que ele jogue futebol, que ele jogue xadrez. O Isaac, né? Meu filho, ele tá viciado recentemente em bullet. Nem xadrez ele jogava recentemente. Eu organizei um torneio agora na Checkmate, né? Que é o centro educacional que eu tenho aqui, minha escola, né? Minha academia, onde eu formo meus gladiadores, né? E o Isaac jogou lá um torneio e ele fez 4,9 pontos. Uau! Aí você vai falar, nossa, mas ele fez 4,9, né? Apanhou bastante. Não, cara. Eu fiz 7,5 em 9. Um amigo meu que tem 1.900 de feed fez 4,5 em 9. E ele fez 4, Isaac. É que se eu falando, não tinha como ter ido melhor, cara. Tava difícil mesmo o torneio. O nível tava muito alto, né? E aí motivou ele, né? E ele começou a jogar bullet, assim. E eu tô super animado com isso, assim, querendo ou não, o bullet para mim não é xadrez, mas quando você tem o seu filho, né? Tirando aquela dúvida, que você. Ele veio aqui mostrar o checkmate que ele deu. Pô, é xadrez, né? Independente que seja bullet. Quem sabe no futuro eu ainda não consigo conquistar ele, né? Porque o negócio assim, eu não obrigo, ele faz o que ele quer, né? Ele faz as coisas dele, ele joga os jogos dele, tem o videogame dele, ele tem os amigos dele, né? Que jogam as coisas online com ele. Então ele tem o espaço dele, mas se ele quiser jogar xadrez, eu super apoio, invisto e está super bem-vindo para mim, né? Entendi. Não, isso é muito importante. Quer dizer, uma coisa é o lado profissional, né? Quando você estava ali sendo convidado para treinar e dizer, não, não diga isso, não. É melhor dizer, se treinar o suficiente tem um resultado. Agora, com o seu filho, é como você diz. Aí é a minha regra com ele, tudo, o bem-estar dele, porque quer queira ou não, é bom ele estar se sentindo bem com o que faz, né? Que isso é Não, é ser importante. feliz, a É, vida, né? A gente, eu e você somos enxadristas. Isso aqui, né? Tem um tabuleiro aqui do meu lado, né? O seu fundo é um tabuleiro e, querendo ou não, a gente fala de xadrez o tempo todo, a gente pensa e respira xadrez, é, e isso é a nossa vida. é. Não vai passar uma hora de um dia da minha vida até o fim dela que eu não vou pensar em um momento em xadrez, né? Mas a gente sabe que a vida vai muito mais além que o xadrez, né? Além do É xadrez. verdade, E, verdade. e eu quero que meu filho ele seja feliz, né? Independente do caminho que ele escolher. Não, tá Então, certo, assim, André, tá certo. eu
Assim, como enxadrista, queria muito ter um enxadrista aqui em casa, né? Como pai, estou super feliz. Ele gosta muito de física, né? E aí ele sabe a gravidade lá em Marte, ele sabe um Que monte de legal. coisa, essas coisas tudo de buraco negro. E aí eu fico assim, eu não sei qual que é a gravidade de Marte, entendeu? Não, Eu mas acho que olha, talvez uma seja coisa quase legal que eu vejo sua é que assim, você entra junto com ele no universo dele, né? Por exemplo, eu estou sentindo que você já está bem encantado aí com essa parte de espaço, tal. Você, numa entrevista aí, mostrou que comprou uns quadros de pintura que o cara fez, de Guerra nas Estrelas, de não sei o quê. Eu acho massa isso, porque, quer queira ou não, é esse tipo de estímulo que desperta criatividade, interesse, de repente ele pode gostar de astronomia. Então, eu acho que Não, é por aí o caminho, né? ele já é um construtor nato, né? Eu comprei, né? E eu acho que a gente tem que até voltar para xadrez, né? Vamos voltar para xadrez, né? Porque agora a gente está falando do Isaac, né? O Isaac tá bem aí, tá? Mas assim, isso é um dos negócios que assim no xadrez ele ainda não aprendeu a lidar com a derrota, né? E por isso ele sofre um pouquinho ainda quando ele joga, né? Entendi. Eu já fui atrás de psicólogo esportivo, no geral, não especificamente para ele, porque eu acho que a gente tem que buscar o máximo das ferramentas que a gente tem disponível para o nosso desempenho também, né? E dos nossos alunos. Hoje eu sou treinador, né? Eu me dedico a fazer os outros a fazerem pontos, né? Eu também dou aulas recreacionais, eu diria assim. Eu tenho alunos que falam, André, hoje eu quero ver uma partida legal, né? E esse cara nunca vai jogar um torneio na vida dele. E eu gosto muito de dar essa aula também, né? Mas é claro, eu também dou aquela aula que cara, é sério, né? É sério que quando você jogou essa partida, a gente viu essa posição e você cometeu esse erro, né? E eu cobro, por que que você não revisou a linha? Por que que você não me perguntou? Por que que você não está estudando, né? E eu tento identificar o erro, tento fazer ele melhorar. E assim, eu me apego muito aos meus alunos e de uma certa forma eu acho muito positivo, porque eu acho que eles fazem mais pontos por causa disso. Mas, cara, que às vezes é aquele domingão, eu tenho um aluno jogando nesse momento aqui em Timbó, né? E aí ele perdeu, né? No caso, né? Vou dar um exemplo, acabei de falar com a Isabela Conte, né? Na verdade, eu nem respondi, ela só mandou uma mensagem que jogou mal, que deu errado, que não sei o quê. E aí eu já fico triste por ela, que eu sei que ela tá mal e acaba, você entende? A gente É, se apega se a apega, é esses verdade. sentimentos, ao aluno e os resultados, né? Querendo ou não, é a vida, né? Não, e você vem fazendo um trabalho bem diversificado, né? Você tem a sua escola, você tem os treinamentos, você tem a responsabilidade aí do treino da equipe olímpica feminina, você tem também esses trabalhos assim online de treinamento específico, né? A convite. E você teve uma experiência bem única, que agora eu vou puxar esse assunto, que foi, além de estudar nos Estados Unidos, você também, com esse projeto da Judith Polgar, né, Judith Da Polgar, Susan Pogo. Susan Polgar, de poder fazer parte da equipe do projeto dela, que é dentro das universidades. Por exemplo, eu vi uns vídeos, você jantando com ela, tal, e você brincava ali, fazia uns comentários e ela ria, tal. Então, ela parece ser muito acolhedora, mas também vi uns vídeos ela explicando como seria o treinamento, tal. E tava ali o Wesley Sou, tava você, outras pessoas que eu não reconheci. Então, fala um pouco essa experiência, você passou quanto tempo e a minha curiosidade, que eu acho que o público também pode ter, como é que era o horário? Por exemplo, o estudo era de manhã e de noite era o treino, ou Então, né? quando ia viajar, aí era dispensado das provas, como é que é? Porque aqui no Brasil
às vezes, não sei aí em São Paulo, em Goiás, mas aqui no região Nordeste, não abrem mão mesmo de provas. Se o cara viajar, entra em recuperação, tal. Como é que é Ó, um pouco? Fala um eu pouco tenho disso. muitas coisas a contar em relação a isso, né? A primeira coisa, assim, eu sempre fui full-time student. Eu sempre estudei a carga horária máxima que tinha de aulas, eu sempre me dediquei muito à universidade enquanto eu morava lá, né? Eu gosto muito de humanas, apesar de xadrez ser exatas, né? Eu digo assim, eu também fiz muitas aulas, assim, de economia, comércio exterior, né? Eu estava terminando meu mestrado, eu... Mas eu sempre me interessei muito em filosofia, história, né? E aí eu pegava o máximo de aulas, eu me dediquei a muitas coisas, né? E os treinamentos de xadrez eles eram mais intensos quando sempre tinha uns horários semanais, né? Que era o grupo, e aí tinha uns horários que era particular com ela, né? Mas era como assim, uma vez por semana em grupo e 2 vezes por semana com você individualmente? Como é que Então, seria isso? nos primeiros anos que eu diria, eu era titular do time, né? Eu Certo, tinha mais particulares com ela. certo. Nos últimos anos, depois que o Wesley Sou estava no time, eu tinha menos particular, né? Porque ela dava aula particular para o Wesley Sou, né? Mas era as aulas em grupos, treinamentos práticos, coisas que eu faço o tempo todo, né? Eu aprendi de lá, né? E, e as particulares, né? Que a gente tinha lá o contato, né? Eu, Ela tinha a ficha de todo mundo, tinha um organograma assim que você via, ou era mais dela mesmo, era mais escondido? Como é que era um pouco isso? ela, como que era, né? Não, ela, claro, né? Super disciplinada, né? Mas, sim, tinha algumas coisas secretas lá, É, as né? coisas escondidas, né? Mas ela tinha em mente, né? Ela tinha, a cabeça dela trabalhava diferente. Eu lembro assim que eu fui o primeiro GM que ela contratou, né? Ela tinha jogadores mais fortes que eu, que não eram GMs ainda, que hoje são, né? E eu fui o primeiro GM que ela contratou. Logo no primeiro ano a gente foi campeão do Final Four, que era o torneio mais importante. Segundo ano também. Eu lembro que no segundo ano, como você falou, né? Tinham coisas ali que eu mesmo não compreendia. Ela valorizava bastante a maneira que eu pensava. Ela me pedia conselho. Ela achava que eu era um grande estrategista porque eu conhecia o time. Eu era alguém que estava dentro do time, entendia o pessoal, conseguia conciliar por dentro e ajudar, né? O time a crescer. E também essas coisas de escalação e tal, né? Mas foi no segundo ano que a gente teve um momento que eu diria que foi muito tenso. Eu ia enfrentar um garoto que se chama Konrad Holt. Ele tem por volta, provavelmente, uns 2,550 hoje, né? Já era grande mestre também na época, né? E, cara, ele é um super talento. Ele é um super talento, assim. Na internet, hoje eu não sei no chess.com, mas lá no ICC, ele tinha o rating do Nakamura. Assim, ele era muito forte, o cara muito Uau, bom mesmo. uau. Não, não. E ele é muito teórico, muito forte mesmo, assim. E aí, e ele tem autismo, né? O que me Ah, deixa tá. ainda mais ainda com medo dele, porque eu falo assim, meu, se ele tiver um dia inspirado, ele vai passar o trator em mim, Você né? sabe que tem atletas que são autismo e geralmente eles são grandes competidores. Por exemplo, o Messi, ele é autista, né? Exato, Então, no nível dele, exatamente. Tem é, os diferentes tipos, logicamente né? parece que não é o alto grau de Asperger, não, segundo me falam. Exato, né? Mas assim, quando eles botam uma meta, é brincadeira, viu? O cara. E eu me preparei para jogar aquela partida por meses, né? Eu fui escalado para jogar a primeira partida do match, né? Que a gente jogou contra
acho que foi a Universidade de Maryland. E aí eu acabei empatando contra a Sabina Foz. Ela era uma menina, ela tinha 2,350. E, cara, a menina jogou bem. Assim, nada contra, né? Era uma menina. é, as meninas jogam bem, né? O ponto que eu quero dizer é o seguinte: é que ela jogou muito bem e é o tipo da partida. Você fica triste que você não ganhou? Não. Joguei o meu melhor ali, a pessoa defendeu, aguentou o final, parabéns mesmo, né? Vida que segue. Só que a Susan, ela queria resultado. André, como é que você não me tirou esse ponto inteiro, né? E eu falei, eu não consegui, você pode olhar a partida e se você vê como que eu, né, como é que faz, eu me explica, né? E aí ela na segunda partida ela me tirou, né, da escalação, talvez até para me poupar. O jogador que a gente enfrentava tinha 1.900 de rate. De novo, nada contra o 1.900 de rate, que eu acho que era da New York University, né? Então, assim, o cara era bom, né? Digo, né? Se preparou e tal. E eles escalaram o Denis Boros no meu lugar, né? Até porque, assim, teoricamente, ela presumiu que qualquer um dos dois ia fazer o ponto, né? E ela falou, quando ela escalou o Denis, nessas palavras: André, você tá jogando mal. André, eu não vou te colocar para jogar contra o Holt na última partida, que é a mais importante, que vai definir o título, né? E eu fiquei deprimido com aquilo. Eu fiquei super assim, tipo, nossa, né? Mulher acabou comigo, né? Eu tô jogando mal e não sei o quê. E aí o Denis levou, tipo, 6 horas para ganhar do cara de 1.900. Nada contra, xadrez é jogada, esse é o ponto. Mas do ponto de vista dela foi o seguinte: ela veio falar comigo, né? Me chamou lá no quarto dela e falou assim: André, é o seguinte, Denis levou 6 horas para ganhar do cara, você vai ter que jogar. Aí eu falei, Suzy, deixa eu ver se eu entendi bem. Você já chegou para mim, falou que eu não ia jogar, que eu tô jogando mal pra caramba e me jogou de escanteio, né? E aí eu falei, né? Já tá difícil, você jogou minha moral lá embaixo, agora você quer que eu jogue, né? E ela ficou toda emocionada e falou: André, não tem ideia do que eu tenho que fazer também. Só faz um favor para mim, faz esse ponto, né? E aí eu falei, sim, senhora, né? E aí, cara, aquela partida foi a partida mais tensa da minha vida. Eu lembro assim porque foi um momento assim que eu acho que foi negativo para mim, porque eu nunca foi tão ruim jogar xadrez, né? Precisando tanto de um resultado. Eu lembro que a minha posição ela começou a ficar complicada, assim, a posição ficou dinâmica e eu comecei a ficar pior. Foi meio injusto, porque também um time são 4 jogadores e meus 3 parceiros, né? Eles empataram as partidas dele e deixaram eu para o abate. Eu perdendo, né? A gente estava enfrentando a Universidade de Dallas e eu perdendo era o nosso fim, né? E eu estava numa posição difícil e tal, e devia ter tido mais luta dos meus companheiros, que não teve, né? Eles me abandonaram. Eu só sei que depois também que só sobrou essa partida, o Holt, né? Ele ficou nervoso. Eu aguentei as pontas lá, sacrifiquei uma qualidade, ficou uma confusão a posição, e eu consegui empatar aquela partida, e o empate, naquele momento, pela combinação de resultados, deu o título para a gente, né? A gente foi comer na churrascaria brasileira, né? Recompensa, né? Foi lá um fogo de chão, pagou para todo mundo, né? Então, E aquela comemoramos. filmagem é vocês comemorando, então. Não, aquela lá são milhões de vezes que a gente saiu para comer, né? Ah, Aquela, não certo, sei certo. dizer. Mas a comemoração naquele dia foi na churrascaria brasileira, né? Homenagem ao André, que foi o gladiador que Salvou. salvou. Mas, cara, eu sabia que se eu não enrolasse aquele cara, ela ia cancelar minha passagem de avião e eu ia ter que voltar andando para o Texas, né? Ixi, Tipo Maria. isso, entendeu? Eu sabia que eu não tinha opção na vida, né?
que ou eu empatar, por isso que eu falo, que aquilo ali não foi positivo para mim, né? Aquele tipo de pressão, né? Aquelas universidades, elas investem muito dinheiro São muito e competitivas entre elas, né? exatamente, assim, cada jogador ali, você bota que a universidade investe US$ 40.000, sei lá. A gente tinha 10 gêmeos no time em algum momento, faz as contas e bota ali quanto que valia a minha partida, o título, né? A mídia, o investimento e por aí vai, né? Você me lembrou um fato interessante do esporte, que é o esporte universitário americano, é que na época do Carl Lewis, já campeão olímpico, quando participou do outro seletivo nos Jogos Universitários Americanos, ficou em quarto lugar, para você ver o nível de competição. Então, quanto mais no É, xadrez, né? Então, é bom esse tipo de depoimento, até para o pessoal aqui do Brasil ver como a coisa é muito séria e profissional, né? Então, claro. eu acho que para você foi um impacto muito grande, essa pressão toda, né? Porque é aquela história, você como GM talvez não tenha passado uma pressão tão grande com vendo o Ah, quanto é. Agora eu acho que aqui, isso talvez não foi habitual para você, mas também se você ficasse mais tempo, eu acho que ia se tornar habitual, não? não, o que eu não gostei foi o fato de que, cara, parecia que minha vida dependia daquela partida. Entendi, entendi. E é isso que eu achei que foi negativo. Eu acho que a pressão. A Susan, ela tem essa imagem, ela tá correta, ela é campeã mundial de xadrez, a primeira mulher a se tornar a grande mestre. Ela é É. minha herói, né? Assim, quantas vezes eu não passei ano novo com ela? Somos dois de origem judaica, as festividades judaicas eu passava com ela Ah, também. legal. Então, assim, ela. Mas ela, assim, ela não só comigo, com o time inteiro, ela pegava muito duro mesmo. Assim, Então era um general, né? exatamente, não era só comigo, mas assim, o próprio Denis, ele achou que ele era o titular do time até chegar no torneio também, é isso que eu falo. Quando você fala, você entende? Esse que era o meu ponto. Você falou, às vezes eu nem sabia a estratégia dela, achei que eu estava por dentro, mas estava eu e o Denis, e eu também não sei o que os outros também achavam, quem quer ser escalado. A gente não tem essa ideia do que realmente estava acontecendo, né? Eu só sei que era tenso mesmo, a gente jogar por um time desse porte tão competitivo, né? Agora, André, uma das coisas que acontece muito, principalmente na relação ensino e aprendizagem do xadrez, a gente percebe o seguinte, me corrija se eu tiver errado. Seja lá quem é seu professor, no seu caso, você estava como aluna e ela como treinador, né? Então, seja lá essa diferença, mas geralmente tem uma frase no treinamento desportivo, de qualquer modalidade, esse é um lema claro, e talvez você não conhecesse nessa época, que se diz assim. Agora, esse lema não é daqui do Brasil, é um lema do treinamento desportivo na Rússia, em qualquer modalidade esportiva. E eu acho que os americanos também fazem esse lema, que é assim: treine como uma competição sempre. Treine como uma competição sempre. Aí você faz, por quê? Porque se você treinar nessa intensidade, quando chegar na competição, só vai ser mais um treino. É como se dissesse, você está habituado. Então, talvez a sua trajetória no xadrez de ser mais autônomo relacionava o seu prazer, mas ao mesmo tempo você teve uma experiência É assim que disso na prática e aí não, talvez travou, né? mas não é isso. É que eu acho o seguinte: a frase quer dizer que se você sangrar no tatame, né? Ou no ringue, no treino, né? Isso. A gente vai até chegar lá, né? Mas se você suar e sangrar no treino, você vai suar menos e sangrar menos na Isso, isso, competição, né? isso. Mas eu acho o seguinte, que o pessoal, por exemplo, pergunta, né? Por que o cara erra o pênalti na final da Libertadores? Cara, não tem como você treinar para o pênalti da final da É Libertadores, porque é um verdade. momento único na vida, é uma pressão única. Ou seja, eu posso me preparar como eu quiser para jogar contra o Holt, né? Com o Hot Holt. Mas eu não. O momento era só lá e era naquele momento.
E ele também estava na pressão, ele pipocou, né? E assim, Você acha que se ela tivesse não sido assim tão dura, você acha que você jogaria melhor? Assim, a sua sensação, como é que eu, você eu, acha? eu acho que. Bom, eu não tenho como dizer, né? Mas eu lembro que. é, eu acho que foi exagerado, entendeu? Entendi. Eu acho que foi Foi exagerado. demais, né? Ultrapassou o Foi limite, né? demais, né? Foi demais, né? Foi muito drama, muita tensão. E era muito importante para ela o resultado, né? Porque a gente fala assim dos nossos alunos. Eu tenho meus alunos, mas eu não dependo deles de uma certa forma, entende? Eu É não aquela dependo história, dos você deu resultados. o treinamento e agora é com eles, né? É aquela história, né? Foi feito o Mas, trabalho, mas né? assim, no caso da Susan ser campeã, né? Era importante, né? Exatamente, né? E aí não dependia dela, dependia de mim. Eu tinha que ir lá e ganhar, né? Lembro de um treino, né? Que tava lá os 10 GMs, né? O Wesley sou junto, né? Eu cito porque foi naquele momento que eu não tinha dúvida que ele era o cara, né? Eu admiro demais ele. Quer dizer, você não conhecia ele antes, não. Não, eu conheci ele lá e assim, Certo, frequentou minha casa, saímos várias vezes, tipo entendi. assim, Mas era um não amigo. sabia o potencial, né? Não, entenda, eu sempre soube o potencial dele, mas entenda, eu soube que o potencial dele era desproporcional quando ele era desproporcional em relação ao time, né? Ah, Quando a gente tem entendi. 10 GMs de muita qualidade e um que é muito superior aos outros, aí você vê, né, o que é Dá um realmente exemplo assim para a gente ter ideia era dessa o que eu ia fazer, comparação né? que tu percebeu. Então, a gente teve esse treino e era vários exercícios, posições que ela passava por horas ali. Certo. E a gente tinha que dar as nossas respostas e tal. E o grande campeão, né, que fez mais pontos, acertou praticamente tudo, que coincidência foi o Wesley So. Só que o Wesley So, ele estava com o computador dele na mão e ele estava digitando, né, fazendo um trabalho para a universidade. Ele tinha um trabalho para entregar no dia seguinte e ele estava fazendo o trabalho dele. Eu estava totalmente focado no treino, né? E eu fiquei empatado em segundo lugar junto com o Robson, né? E aí, o Ray Robson, né? O Ray Robson hoje, para mim, ele sempre foi um gênio, né? Ele tem 2.680 feed, tá estudando lá até hoje. E, assim, o cara joga demais, né? Foi GM com 14. E já está empatado com ele depois de um monte de posição. Ele é o atual campeão lá do chess.com do Puzzle Rush. Pô, eu já competi com ele fazendo exercício e ficou empatado, né? Fazendo assim, mas não é no Puzzle Rush. Só que teve um exercício que eu achei mate em 4, um artístico, achei mate em 4 e ele achou mate em 6. Só que os dois eram forçados. No momento que ele achou mate em 6, ele disse que ele foi para o próximo, mate em 6, próximo, né? Eu achei mate em 4. Eu falei, não é justo, porque eu acho que mate em 4, eu matei e Você ele não reduziu o matou. tempo, né? Eu matei e ele não matou. E aí a Susan, pô, o Ray Robson era um dos queridinhos dela, assim, ela não quis, porque ele era competitivo, não quis dizer que ele perdeu. E ela falou assim, então, André, isso aqui vai ser decidido no xadrez. Eu falei, então que seja, né? E aí o time ficou lá todo para assistir. Aí eu lembro que a primeira, a gente foi pro pingão mesmo, né? A primeira eu ganhei dele de pretas, fui jogar de brancas, né? O empate do meu lado, perdi de brancas. Fomos, vamos ter que desempatar de novo isso aqui. Fomos para um Armagedon. E assim, quando chegou no Armagedon, por acaso, sei lá por que eu fiquei com preto, não lembro quem ganhou no sorteio e tal. Eu consegui colocar uma preparação minha que terminava empate. Cara, posição empatada, eu consegui fazer o único lance que perdia na posição. Ixi, Eu Maria. realmente, eu saí daquele treino, eu queria me matar. Só que eu queria me matar. E esse não foi o único treino que eu quis me matar. Teve um treino que, assim, né? Tem muitas histórias.
teve um treino que eu... teve esse treino... Bom, esse treino, né? Depois a Susan me chamou e falou, André, você é o cara, mano. Porque você conseguiu levar o meu treino para outro nível. Você botou a competitividade que tava todo mundo aqui vendo vocês se matarem por... ela tinha lá 3 prêmios. Era uma caixa de amendoim grande, uma média e uma pequena. E aí eu falei, não, cara, aquela caixa de amendoim ali é minha. E aí a gente teve que jogar. E eu nem queria o amendoim, eu queria... Você entendeu? Eu queria a glória, né? E amendoim, né? Ainda acho que eu tive alergia comendo o amendoim que ela me deu. Passei mal comendo aquilo ali, de verdade. Mas aí nesse treino, como eu te falei, estavam os gêmeos todos lá, e o Wesley estava fazendo um trabalho de universidade e ainda passou por cima da gente como se não fosse nada, cara. Uau! Então, assim, é esse tipo de diferença e tal. Teve uma vez que a gente jogava FIFA apostado, assim, eu e os GMs. Videogame, né? E o Wesley não jogava apostado com a gente, só que a gente ia lá para casa do Ray Robson e do Wesley, né? E aí o Wesley, cara, viciado no xadrez. Ele e o Robson era viciado em xadrez, assim. Só xadrez, né? Só xadrez. Mas era de um jeito assim que quando acabava o assunto, quando alguém ficava de saco cheio de falar de xadrez com ele, ele vinha puxar assunto de xadrez comigo. Não, mas naquela posição que você joga. O que você acha dessa ideia aqui? Eu olhava para o Robson e falava, Robson, procura outro cara, pelo amor de Deus. Eu não quero saber de xadrez. Procura outro cara, por favor. E aí o Wesley falou assim, André, pelo amor de Deus, vem jogar um ping comigo. Eu falei, cara, tô ganhando um dinheirinho aqui dos caras. Deixa eu jogar o FIFA aqui com eles, né? E aí ele implorou para eu jogar um ping com ele, Wesley. E aí eu falei assim pro Wesley, cara, eu vou jogar, mas é só um. Aí fui lá jogar um ping com ele, peguei pretas, foi uma Grunfeld do Fianqueto, assim. E eu ganhei dele, cara. Uau, que massa. Aí, não, ganhei dele. O problema não é ganhar dele porque todo mundo parou o FIFA para ter que ver eu jogar com ele. Aí você vê, todo mundo ri da cara dele. E ele chegou e começou a arrumar as peças, pé da vida, e falou: não, revanche, né? Eita, aí tu não desce, né? Aí eu falei, então, Wesley, é o seguinte, cara, eu falei para você que era só uma, brother. Eu vou voltar lá pro FIFA. Valeu, obrigado. Mas assim, teve um treino lá. Essas histórias são massa, pô. Essas histórias são massa. Não, claro. Não, teve um treino que eu cheguei lá e era uma posição temática. E aí, vou nem falar abertura, porque o pessoal fala, então ele entende da abertura, né? Um treino, uma posição temática ali, de uma abertura. E aí eu comecei jogando contra o Jorge Maia, né? E aí eu empatei. Aí na segunda eu ganhei do Fidel Corrales, né? Os dois tinham mais de 2.600, né? Comecei bem. Aí na sequência eu perdi para o Ray Robson, para o Lee Kueng, que tem 2.730, e depois eu perdi para o Wesley So. E o Wesley, ele me enrolou, cara. Me enrolou, tava ganhaço. Cara, eu fui para casa me sentindo o lixo, o pior cidadão do mundo. E assim, depressivo mesmo, cara. Como é que eu perdi aquela partida? Treino, como é que eu perdi aquela partida? E, cara, o cara que me ganhou, que me enrolou, o cara só tava em um ano com 2.830. Logo depois ele foi para 2.800. Por isso que eu falei, ele era desproporcional. E no time tinha outros caras, assim, tipo Ilian Snick, né? Ele deu até um treinamento pra gente, pro time dos futuros olímpicos, que também é um trabalho que eu tenho com a CBX, né? Com a confederação, que é treinar os maiores talentos do Brasil, né? E esses super parceria com a CBX, eles têm inscrição de graça para torneio e tal. De vez em quando a gente tem um orçamento e eu contrato um desses GMs para dar aula para a gente, né? E aí o William foi um desses, né? E aí teve um treino que a Susan deu um treinamento prático e falou, você vai já contra o William. Eu ganhei dele ele tem 2.660, né? Eu ganhei dele de brancas e de pretas. Pensa num cara que... e aí, para mim, de boa, né? Eu tava de boa. E aí William, vambora, não sei o quê, vamos, sei lá, comer. Não, cara, tô indo para casa. Pô, para casa por quê? Vamos lá comer, não sei o quê, vamos com a galera. Mano, porque eu acabei de perder 2 para você, tô pé da vida aqui, cara. Eu falei, cara, mas é treino, não vale nada. Mas eu tava jogando sério, né? Não era treino, caramba, né?
Então fica bem evidente pela a sua narração que realmente vocês faziam do trem na competição e quando chegava em torneio, vocês já estavam habituados nesse estímulo, né? Sim, quando chegava antes das competições, os treinamentos às vezes eram 6 horas, era assim, ela puxava bastante da gente, mandava os exercícios. E eu, assim, cara, eu às vezes tinha outras coisas para fazer da universidade e tal, né? Eu odiava quando ela mandava os exercícios, porque eu sabia que eu tinha que mandar a resposta. Porque, cara, você tem que ser muito corajoso de a Susan Polgar te mandar uns exercícios para você fazer e você não mandar a resposta de volta. Cara, como é que você não vai mandar a resposta de volta, de verdade? E aí você tem aquela opção, pô, eu posso passar no Engine, né? No computador. E aí eu mandar a resposta para ela. E aí eu ficava nessa paranoia assim, cara, mas se eu passar no Engine, Vai perceber. ela vai perceber, ela vai falar, e aquele que eu passei que era para ele não matar e ele achou? Então, cara, eu tinha que fazer isso que eu falo, cara. E você entendeu com o nível de gente que você está lidando? É. Ela vai saber que eu passei. E desculpa, né? Eu tenho alunos, e eu já tive esse tipo de problema antes, que o cara vai lá e fala, não, mas nessa posição esse lance. Cara, você já checou essa posição antes, entendeu? Tipo, né? Não, é verdade. A pessoa Você sabe. entende? Você que é A o gente professor, sabe. você sabe o nível do aluno, sabe a É, dificuldade e tal. por isso que eu falo, você não tinha meio termo ali com a Suza, com a campeã mundial. Ela ganhou, ela ganhou o título de melhor treinadora do mundo enquanto ela treinava a gente, né? E umas coisas assim que eu mais gosto, né? E gostei, era o respeito assim que ela tinha comigo como treinador também, né? Eu treinei o Toby, o filho dela, por mais de 3 anos. E ela me dava incentivos. Um negócio que eu gostava bastante, né? Porque assim, ela colocava metas e se eu atingisse as metas junto com ele, ela me pagava por isso, né? Que Tanto. legal. Ô, 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 E eu atingi essas metas com o Tommy, treinava ele. E assim, pensa em você dar aula para o filho da campeã mundial de xadrez, que a cada aula de abertura, por exemplo, que você dava para ele, ela pediu o PGN. Ela falava, André, eu quero saber exatamente o que você ensinou. E pensa você sempre ser aprovado e ela fala, André, você é bom pra caramba nisso. Ela aí, ó, ainda que usava meus legal. PGN para dar aula, então eu tinha um reconhecimento assim, que Não, era isso é único. Dos 10 importante. gêmeos que estavam lá no time, eu era o que dava aula para ele, né? Que legal. Ô, André, se você pudesse, assim, fazer uma modificação nessa experiência que você teve, por exemplo, ó, Piscator, é, a estrutura que ela fazia, eu mudaria um pouco isso para adaptar pela característica cultural do xadrez, tal, ou você dizia, não, eu aplicava do mesmo jeito, porque, por exemplo, quando você dá ênfase nesse desconforto, né, que foi a mais, ultrapassou o limite, o que é que você poderia dizer assim, ó, dentro do que eu vivenciei e que eu utilizo como um certo padrão, tal, o que eu modificaria era isso, ao invés de fazer isso, Vamos deixar uma coisa bem clara. certo. Eu acho que ela passou do limite, mas ela conquistou o resultado que ela queria. Sim, sim, certo, Então, certo. assim, no ponto de vista dela, ela fez o correto, deu certo e botou a pressão em mim e falou: Não, tudo bem, mas eu digo você trazendo essa experiência para o Brasil e agora aplicar para o Não, brasileiro. não, O que é que você. eu acho o seguinte, que eu faço isso, né? Eu sou um pupilo dela. Quando eu dei o treinamento para FIDE América, né? Que foi praticamente para a equipe olímpica da Argentina, o pessoal me comparou com o Dvoretsky, né? Ah, que E eu legal. achei o máximo isso, porque na verdade, assim, eu sei que ele é o cara, mas eu nunca nem tive a experiência com ele. Mas eu treinava com a Susan Polgar, e o Dvoretsky, a Susan Polgar tiraram o treinamento de algum lugar, né? Então, na Ah, verdade, meu treinamento, ele vem, você entende, entendo. também de algum lugar. O que eu acho, de uma certa forma, é que eu ainda sou muito mole perto da Susan, que eu acho que dava para ser mais duro com os alunos. Mas é uma questão também cultural. Se eu chegar para o pai do aluno rasgando, né? Digo, matando, né? E sendo o mais duro possível, ele não vai gostar, ele vai falar que o cara é doido, né?
Mas aí depende muito também do que o cara quer. O cara quer o quê? Que o menino seja campeão ou ele quer que o menino seja bom? Se Então, quiser no que seu caso seja... aí, você diria que para o Brasil, nas situações específicas, a forma de falar teria um outro tom, né? Depende muito, porque ela estava lidando com GMs, né? Não, eu Já sei disso. jogadores lapidados. Eu lido com alguns mestre fits e tal, né? Que eu treino, né? Eu treino um GM também, mas por aí vai, né? Mas nada tem. Eu não mudaria nada no treinamento dela, eu acho que é impecável, né? Eu acho que, de fato, essa pressão, essa responsabilidade, essa importância que dá, né? É importante. Porque, querendo ou não, cara, ali nas 64 casas a gente não tá brincando, né? É. É porque é o xadrez profissional, né? O xadrez profissional. Você Exato. ensina em escola também, ou a sua escola é só Eu, para eu, os. eu, eu dei aula em colégio, sim, Então, né? Eu acho que eu estava prestando meu serviço à comunidade, eu criei jogadores até do colégio e tal, mas no momento eu tô, eu tô agora só. Eu tô competidores, né? muito atarefado, né? Eu não tô dando aula em colégio. Sim, e agora vamos para aquela novidade aí que eu vi aí um vídeo você ali treinando boxe e falando da relação xadrez e boxe. Quais são as novidades aí que você me parece que você quer ser um pioneiro aí e eu acho que pode pegar bem isso aí. O que é que você tem É, pensado aí? o que eu acho, na verdade, legal é que a gente, como enxadrista, né? Você pode ver o Carlsen, né? A estamina que ele tem, a vontade que ele tem, a força, né, que ele tem, vai além da cabeça dele, né? Vai para o corpo dele, né? Aí vão falar, nossa, o André tem uma quedinha no Carlsen. Bom, não é isso aí, eu quero dizer que, pô, né? Não, o pessoal O sabe que aqui cara... a gente fala como valorização, né? Não é Ah, bajulamento nem vamos fã, não. printar agora, vamos fazer um clipe agora. Mas É. aí a questão é o seguinte: o cara ele treina todo dia, o físico dele é impecável, né? Me entenda, né? Não que o que eu quero dizer é o seguinte: Um atleta completo. ele é um atleta completo, obrigado. E, e aí eu penso assim: a Susan ela fez uma parceria com o CrossFit e a gente fazia o CrossFit e xadrez, né? Eu sempre fui atleta e tal, então a ideia do boxe com xadrez, existe o chess box, é, no final das contas, para mim é para o xadrez, né? Eu quero sim entrar no ringue, né? Eu tenho até o adversário, que é o Rafael Leite. Se o Rafael Leite assistir, né? Ou a gente clipar e mandar para ele, eu vou acabar com ele, cara. Eu vou acabar com ele, né? Rafael, É, cuidado aí, viu, Rafael? O homem não, tá com vontade, o homem tá com não, vontade. eu mandei um vídeo esses dias para ele do meu treino, eu apanhando, cara, ele tá rindo até hoje. Acho que ele nem vai para academia treinar porque ele sabe que não é perigo nenhum que eu tô oferecendo. É, Mas mas isso quem aí sabe, né? pode ser cilada também, viu? Armadilha, isso É aí. a ideia. Já fiz um monte de vídeo apanhando para daqui uns meses eu começar a postar eles, mas na realidade eu vou estar lá firme, né? E assim, eu acho assim que a ideia é essa, é que eu já tenho alunos que estão indo treinar amanhã, 7 horas da manhã, a gente já está no treino, né? Que E o legal. treino amanhã é de Muay Thai, eu já tenho alunos do xadrez que estão junto comigo nessa, e a gente está melhorando o nosso físico, porque é o esporte da mente, mas é um Isso, esporte, a gente tem que ser o atleta completo. verdade. Então eu estou visando essa de ser o atleta completo, né? E amanhã é o Muay Thai, na verdade, né? Não é nem o boxe, é o Muay Thai. E eu tô. Tem gente que se interessou pela ideia, já entrou em contato, o time vai crescer do Chessbox, né? Inclusive o Tim Wolgers entrou em contato comigo que vai ter uma reunião lá da Federação Internacional de Chessbox, ele quer que eu participe, né? Olha Ele só que quer que legal. eu faça um evento aqui no Brasil, ele quer que a gente entre no ringue mesmo, né? Ó, para o pessoal que não sabe o que é que a gente está falando de Sharebox, é o seguinte: você tem. Eu acho que eu tenho aqui uma imagem, até para o pessoal ter ideia. Eu separei porque a gente tem que explicar às vezes para alguns iniciantes. Então tá aqui uma cena, ó. Primeiro o cara luta boxe, tá aqui, ó.
boxe, e depois os mesmos que lutaram no outro round vão jogar xadrez, ó. Deixa eu me afastar aqui um pouco. Pronto. Então, é mais ou menos isso aqui. Vai ter uma hora que ele luta boxe e vai ter uma hora em um round de boxe e outro round de xadrez. Então, ou perde pelo nocaute ou perde pelo checkmate. Não é isso? Me corrija se eu estiver falando aí errado. Aquele fundo bonito que você tinha do xadrez sumiu. Ah, sumiu, não foi? Então, deixa eu botar aqui de novo. Então, pessoal, é isso que ele já está conversando aí com o pessoal das federações oficiais e pode ser que já assim, seja uma coisa pioneira aqui, né? Mas a ideia mesmo é xadrez, né? E esporte, ser o atleta completo, né? Entendi. Querendo ou não, eu já me informei, eu sei que é seguro e tal, mas vamos ver como é que se desenrola, né? Eu percebi também que eu já entrei no ringue, troquei luva, né? Que o pessoal fala, uns socos por aí. É divertido, cara, é legal demais o boxe, é muito legal, né? Então, assim, vai que dá uma animada mesmo, né? Mas eu também não quero criar aquela expectativa, né? E pagar bastante pizza aí para o Rafael Leite, né? Mandar bastante doce para ele Ou e vai ficar ser, fora de vocês forma. vão fazer transmissão ao vivo disso aí? Então, a gente quer fazer pós-pandemia, então depende muito, né? Porque os eventos da federação, né, do Team Ogres, eles vendem ingresso, você pode assistir Ah, ao tá. vivo. Então, eu queria muito que fosse ao vivo, que o Mas esse pessoal de pudesse Rafa assistir, mas vocês tem que ser podiam fazer pós-pandemia. num ambiente mais amigável, sem tanto profissionalização, pelo menos para a gente ter ideia, né? Aí vocês iam fazer um round de luta e um round Não, de xadrez. eu acho que pode. Eu acho que pode, eu acho que eu posso fazer. Eu estava pensando em fazer um evento que fosse transmitido, mas assim, a gente precisa de um tempo para treinar também, né? É, Porque é. pós-pandemia, eu imagino assim, porque eu no box, né, devo ter 100 de rating, né? Zero, né? Entendeu? Um dos vídeos que eu postei, o professor falou, André, como é que você me tá com as pernas trocadas? Você não é canhoto, pelo amor de Deus, né? Você bota a sua perna esquerda na frente, pelo amor de Deus, André. Assim, né? Do tipo, Isso você é entendeu? A básico, né? gente, Isso é cara, básico, né? pelo amor de Deus, exatamente. O cara não sabe nem se, né? O cara vai fazer a guarda e tá aqui tudo aberto, né? Tá aqui a mão levantada e apanhando, né? Então eu acho assim, a gente precisa de um tempo, né, para se habituar, porque se fosse alguém do boxe, né, vindo jogar xadrez, ele também ia precisar de um certo tempo, né? Então só Entendi. isso. Não, tá Então, certo, então. pós-pandemia, sem pressa para o evento, né? E Tá eu tô aí certo. fazendo a dieta, perdendo peso, batendo bastante, apanhando bastante, e é uma ideia, como falou, atleta completo, né? Ok. Então vamos agora entrar agora em Magnum Carlsen. Você tem acompanhado aí as partidas dele, alguma coisa nesse sentido? Sempre acompanhei, né? Ultimamente eu ando mais ocupado, e aí eu não tenho acompanhado essas partidas online, né? Certo. Então, deixa eu te dizer o que é. Eu tenho feito essa pergunta apenas para a GM. Então, com o Milos, eu disse assim: ó, Milos, na minha visão, Magnum Carlsen é uma aberração da natureza. Aí ele ficou: não, mas não é aberração no sentido negativo, é num monstro, Claro, que ele é um né? monstro. Porque ele foi. É a primeira vez que eu vejo o cara ser tricampeão seguido em três modalidades diferentes, que é clássico, rápido e blitz. Aí eu disse, para mim, é como se fosse um campeão mundial de maratona, 200 metros com barreira e 100 metros. Então, são três modalidades totalmente diferentes. Aí Milos disse assim, na minha opinião, ele aprendeu, ele é da geração dos computadores, e ele tem conseguido descobrir alguns padrões e tenta jogar como se fosse um computador, além dele saber cansar com aquelas posições que são aparentemente empatativas e ele consegue extrair coisas impressionantes. E aí sem precisar a gente dizer quem está certo ou errado, e eu gostaria de ouvir sua opinião de maneira bem singular, bem particular, como é que você vê ele e tal.
o diferencial dele. Eu acho o seguinte, assim, que é muito... Quando perguntam para mim qual é o melhor jogador que você já viu jogar, certo? E eu sou santista, eu te respondo, cara, é o Neymar. É o Neymar. Quem que você acha que é o melhor jogador da história? Eu acho que é o Neymar, cara. Aí, tudo bem, a gente vai chegar no Messi. Mas, cara, tem uma relação também para a época, para o momento. E, assim, é claro que foi o Pelé. Né? É estatístico isso. Vai lá ver os números do Pelé. Falam que a impulsão dele, assim, para a velocidade, que ele era um atleta que se jogasse hoje, ele seria de alto rendimento também. Seria o cara hoje também, né? Isso eu estava lendo uma matéria esses dias, que o cara é impressionante mesmo, né? Por isso que eu acredito que, de fato, é o Pelé. Mas, cara, eu não vi. Eu não vi ele jogar. Eu vejo os vídeos em preto e branco. Você entende? Já no caso do xadrez, a gente tem as partidas, mas também, pô, a gente não tem aquelas partidas blitz do Bob Fischer Sal, entendeu? Não tem, tem as partidas que ele joga. Do caso a gente vê todo dia e fica impressionado todo dia, né? Eu acho que são sempre situações diferentes, e é claro que, cara, eu sou um fã do Magnus, né? Aliás, é o nome do meu cachorro, Magnus, né? Mas o, é fácil para mim falar, cara, porque ele é completo, né? Para mim ele tem tudo, é o que você falou, ele ganha em tudo, né? Faz de tudo muito bem, né? Mas eu tenho estudado os outros recentemente, o Fischer, e aí eu fico pensando, cara, o Magnus, né, nos últimos 2 campeonatos mundiais, né, ele empatou os matches e ganhou nas rapas e tal. As partidas foram duras, os caras eram muito bons. Cara, mas o Kasparov, lá no auge dele, tinha passado o trator nesses dois caras, de verdade. Tinha passado o trator. Se fosse você entende? Se fosse o Bob Fischer, também tinha, Não, estou cara. entendendo. Fazendo a Entende? Então, comparação que eles evoluíram também junto com computadores, né? as coisas não são tão exatas assim, cara. Entendeu? Em algum momento eu acreditava assim que o Carlos era o melhor jogador que eu vi jogar, o melhor da história, que ele era o cara. Cara, não tenho a mínima ideia para te responder isso. Eu sei que as coisas elas não são sempre o que parece, que elas estão sempre nessa transição, né? Pelo menos a opinião, né? Falo muito Entendi. em filosofia, dependendo do filósofo, você começa amando ele, depois você está odiando ele. Isso não Agora, muda nunca assim, a eu vida, não né? fiz a pergunta de você dizer se ele é bom ou não. Assim, é como você enxerga ele para dizer o estilo dele. Porque, por exemplo, eu dei aquela opinião, o Milos deu Não, outra. eu me entendo, né? Eu tento fazer o que ele faz com 300 pontos de rate a menos, né? Você entende? Eu tento apertar as posições, de jogar as coisas não sempre convencionais, de fugir das preparações. Eu tento jogar no estilo dele, porque na verdade é um estilo que eu também possuo, né? Mas nem se compara, né? Ele tem tudo, né? Ele tem o estilo, ele tem a preparação. Se ele quiser bater teoria, ele também sabe mais teoria que todo mundo. Ele é completo, né? Ele é o melhor jogador que tem e talvez o maior que já existiu, né? E Entendi. ele é o cara, né? Não Hoje você tem. tem lido algum livro assim que saiu recentemente, que ainda não chegou no Brasil, alguma coisa nesse sentido? Eu estou o tempo todo estudando xadrez porque é o meu trabalho, né? É. De livro recente que saiu, não. Não, Nada né? para recomendar. Ok, ok. E competições, aí tá pensando em voltar? Eu vou É, jogar esse próximo final de semana, né? Eu jogo já sexta-feira, né? A gente está no domingo. O Aberto do Brasil de Aparecida de Goiânia, né? Ah, certo, E aí tem o FIA, tem o Neuris e tem o Darcy Lima de grandes mestres confirmados, além dos outros grandes jogadores, né? certo. E você E eu sei tá que já essa entrevista vai sair você me depois, né? disse que estava um tempo parado, mas quanto tempo parado? É parado mesmo ou ainda joga uns ping ou é parado Não, total? eu ando me dedicando muito a outras coisas, né?
E eu tenho jogado muito pouco online também. Ah, tá. Então, assim, eu tenho dado aula todo dia, né? Todo dia eu dou aula, sem descanso, mas É, a aula cansa também, viu? Mesmo a gente gostando. eu não sei, às vezes é só um receio, porque eu não entro no ringue, né? No tabuleiro, nas 64 casas, faz um tempo, né? Mas todo mundo tá meio fora de forma, né? Tá todo mundo nesse receio, né? Tá todo mundo, eu acho que só jogando online, né? Enquanto, Só por jogando exemplo, online, né? aí tá aberto, tá fechado, porque aqui a gente tá fechado parcialmente, algumas coisas. Claro. Aqui tá aberto, né? Mas Tá aberto. assim, é complicado, né? Eu fiz um torneio aí recente, então eu tento movimentar o xadrez, né? Ô, ô, Eu tô ô, tentando já. você consegue, assim, eu não vou conseguir jogar clássico com aquela máscara, não. Aquilo me dá uma agonia, uma falta de ar e tudo. Você já jogou com a máscara? Poderia dar Agora alguma que você experiência, mencionou, é alguma coisa? verdade. Eu fui campeão do RT do xadrez total, agora em dezembro, né? A gente está em fevereiro, agora que eu É. lembrei, eu nem lembrava que eu joguei isso. Cara, eu vou ser bem sincero. Teve uma partida que foi muito tensa, né? E eu tava com a máscara, cara, eu tava morrendo mesmo, cara. Deixa eu lhe Eu queria perguntar uma pensar e coisa. tava. Deixa eu lhe perguntar uma experiência que eu já tive, que é super perigosa. Eu estava uma vez com a máscara e quando eu respirava, embaçava o óculos. Aconteceu isso com você? Não, exatamente, aconteceu o tempo todo, não conseguia É respirar. horrível. Como é que eu vou jogar xadrez desse jeito? Eu não consigo entender como é que consegue. Não, não, mas a gente tem que se adaptar ao mundo, né? Porque o meu Porque óculos é para perto. Eu toda vez tirar para limpar, toda vez que eu respirar, vai ser uma loucura. não, claro, vai atrapalhar, né? Mas a gente tem que se adaptar aos tempos que a gente vive hoje, dessa quarentena, desse. Porque assim, a gente está no momento, cara, que Não, tem que se cuidar, eu. mas será que tem uma máscara Você específica para sabe, enxadrista, não? Assim que não embace alguma coisa? deveria. Tem máscara assim que é mais cara e melhor. Assim. Meu filho tem uma delas e eu roubei dele já para jogar outra partida depois que eu sofri. E Eu não tenho uma embaça lá não, o que óculos? Não embaça não? ela não esquenta tanto. Ela é melhor que a outra. Né? Tem máscara tecido Ah, melhor. tá. Entendi, Mas é claro, entendi. aí também se não sei se protege como deveria proteger, né? É, bora lá, né? Vamos lá. Eu agradeço muito o seu convite, né? Ah, obrigado aí, Diamante. Foi Eu é muito que legal peço aqui desculpa falar. que eu fui. Olha, Eu acho que eu, pessoal, eu eu acho fiquei que eu tão falei de muitas insistente coisas com de. ele, insistente, porque é inadmissível também não entrevistar ele. E eu sempre venho aquela lembrança, ele novinho, de bermudão assim, boné, tal, novinho, e com 14 anos, já com 2.400 e quase 2.500. E eu impressionado, e você sempre muito ativo, sorridente e falando com todo mundo. Então, André, eu agradeço aí a sua oportunidade, a sua disponibilidade e a paciência que eu fiquei toda semana mandando tal e o compromisso dele. E, inclusive, ele teve esse tempinho e o horário que ele marcasse, se ele dissesse 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, porque eu não podia deixar você de fora, André, porque eu quero agora que você divulgue aí seus contatos. Eu vou deixar na descrição do vídeo seu e-mail para quem quiser lhe procurar para treinamento e tudo. Então, fale aí, faça uma apresentação do que você é possível das pessoas buscarem você e Eu tudo. acho que os resultados dos meus alunos já dizem tudo, né? Exato. Você tem como dizer, onde procurar, melhor pelo e-mail mesmo e tudo, alguma coisa nesse sentido? Deixa eu dar uma pausa aqui.